Existe uma experiência que muitas pessoas vivem em algum momento da vida e que raramente conseguem explicar com clareza. Você continua seguindo sua rotina, cumprindo seus compromissos e fazendo o que sempre fez. Mas em algum momento, algo começa a parecer diferente. Não necessariamente pior, apenas diferente. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque talvez aquilo que você interpreta como confusão, falta de motivação ou perda de direção tenha um significado muito mais profundo do que imagina. Existe uma experiência que muitas pessoas passam em algum momento da vida e que costuma ser difícil de explicar. Você continua fazendo as mesmas coisas, acorda nos mesmos horários, conversa com as mesmas pessoas e segue a sua rotina normalmente. Por fora, tudo parece estar funcionando como sempre, mas por dentro, algo começa a mudar. Aquilo que antes despertava entusiasmo já não provoca a mesma reação. Metas que pareciam importantes perdem parte da força. Algumas atividades continuam sendo feitas por hábito, mas já não trazem a mesma sensação de propósito. E o mais curioso é que isso acontece sem um motivo claro. Não houve necessariamente uma grande perda, uma crise ou um acontecimento marcante. Ainda assim, surge a sensação de que algo está diferente. A psicologia moderna observa que períodos de mudança interna costumam começar exatamente dessa forma. Primeiro, a pessoa percebe uma alteração na maneira como se relaciona com a própria vida, e só depois consegue entender o que realmente está mudando. O problema é que quando essa fase começa, muita gente interpreta esse sentimento da forma errada. E é justamente aí que entra o próximo ponto. Quando essa sensação aparece, a reação mais comum é acreditar que existe algum problema que precisa ser resolvido imediatamente. A pessoa pensa que perdeu a motivação, que está ficando para trás, ou que deveria estar mais animada com a própria vida. Então ela tenta encontrar respostas rápidas para algo que ainda está em processo de mudança. A ciência do comportamento mostra que nosso cérebro busca previsibilidade porque ela gera a sensação de segurança. Por isso, quando algo dentro de nós começa a mudar e ainda não conseguimos entender exatamente o que, surge uma necessidade quase automática de encontrar explicações. Só que nem toda transformação acontece de forma clara e organizada. Algumas mudanças começam muito antes de se tornarem visíveis. Antes de uma pessoa mudar suas atitudes, ela costuma mudar sua forma de enxergar o mundo. Antes de mudar suas decisões, ela muda seus valores. E antes de mudar sua direção, ela muda sua percepção sobre aquilo que realmente importa. É por isso que tentar tirar conclusões rápidas durante esse período costuma gerar ainda mais confusão. O que parece falta de direção pode ser apenas o início de uma reorganização interna que ainda não terminou. E existe uma característica dessa fase que torna tudo ainda mais difícil de perceber. O que torna essa fase tão difícil de entender é que a maior parte dela acontece longe dos olhos. Quando pensamos em mudança, geralmente imaginamos resultados visíveis. Um novo trabalho, uma nova rotina, novas amizades ou decisões importantes. Mas muitas transformações começam em um lugar muito mais silencioso. Elas começam na formas como interpretamos as experiências do dia a dia. Aos poucos, assuntos que antes prendiam sua atenção deixam de parecer tão importantes. Certas conversas já não despertam o mesmo interesse. Algumas opiniões que antes influenciavam suas escolhas passam a ter menos peso. Isso não significa que você se tornou indiferente ou distante. Significa que seus critérios internos estão mudando. Estudos sobre desenvolvimento humano mostram que, à medida que amadurecemos, nossa mente revisa constantemente crenças, prioridades e objetivos, para que eles continuem fazendo sentido para a realidade que estamos vivendo. O resultado é que, durante um período, existe um desencontro entre quem você foi e quem está se tornando. É justamente nesse intervalo que muitas pessoas sentem desconforto, porque não conseguem se identificar completamente,
nem com o passado, nem com o futuro. E existe um sinal muito importante de que essa transformação já está acontecendo, embora muita gente o interprete da maneira errada. O sinal que mais costuma gerar preocupação durante essa fase é a incerteza. Muita gente acredita que sentir dúvidas significa estar perdido, mas nem sempre é assim. Na prática, a incerteza muitas vezes aparece quando antigas respostas deixam de ser suficientes e novas respostas ainda estão sendo construídas. É por isso que você começa a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Você passa a refletir mais antes de tomar algumas decisões. Certas situações deixam de provocar reações automáticas. Em vez de agir por impulso, surge uma pausa, e essa pausa é importante. Pesquisas em psicologia mostram que o amadurecimento emocional está diretamente ligado à capacidade de observar pensamentos e emoções antes de reagir a eles. Quando isso começa a acontecer, nem sempre a sensação é confortável. Pelo contrário, pode parecer que você está menos seguro do que antes. Mas muitas vezes, o que está diminuindo não é sua capacidade de decidir. O que está diminuindo é a dependência de respostas antigas, que já não representam quem você é hoje. E quando entendemos isso, surge uma pergunta importante. Se essa fase faz parte do crescimento, qual é a melhor maneira de atravessá-la sem criar ainda mais ansiedade e confusão? A melhor forma de atravessar esse período não é tentando acelerar respostas, mas desenvolvendo paciência para observar o processo enquanto ele acontece. Isso não significa ficar parado ou abandonar seus objetivos. Significa entender que nem toda clareza surge antes da ação. Muitas vezes, a clareza aparece depois que você continua caminhando, mesmo sem enxergar o quadro completo. Uma das conclusões mais consistentes encontradas em estudos sobre desenvolvimento pessoal e adaptação humana é que as pessoas costumam compreender as fases mais importantes de suas vidas apenas olhando para trás. Aquilo que parecia confusão revela um padrão. Aquilo que parecia atraso ganha um significado diferente. E aquilo que parecia falta de direção mostra que estava preparando uma nova direção. Por isso, se você está vivendo um momento em que certas respostas ainda não chegaram, não trate esse período como um sinal de fracasso. Nem tudo o que é importante pode ser medido imediatamente. Algumas mudanças acontecem primeiro na forma como você pensa, depois na forma como você age e só mais tarde na forma como sua vida se organiza. Talvez você não esteja assistindo ao fim de uma fase. Talvez esteja presenciando o início silencioso de uma versão sua que ainda está tomando forma. E, enquanto isso acontece, nem sempre sua tarefa é entender tudo. Às vezes, sua tarefa é apenas continuar avançando até que o significado se torne claro por conta própria. Se esta reflexão fez sentido para você, reserve alguns segundos para pensar em qual parte da sua vida está passando por mudanças neste momento. Muitas vezes, aquilo que parece incerteza é apenas uma etapa natural de crescimento. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de conteúdos que ajudam a compreender melhor a mente, o comportamento humano e os processos de transformação pessoal, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Seu apoio ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.